Oi, pessoal, tudo bem? Tava dando uma olhada nas notícias aqui de hoje e faz a gente refletir um pouco, né, sobre o porquê que a gente, como país, acaba não evoluindo muito, né? Então, estava acompanhando aí desde ontem essa discussão do IOF, que a Câmara derrubou o decreto do governo que, né, não poderá, por decreto, incidir, aumentar a alíquota do IOF, né? E assim, pessoal, não gosto muito de falar disso, de política, né? Mas eu vou deixar aqui a minha impressão, que eu acho que há uma desvirtuação total hoje, né? E está muito evidente isso na classe política, porque veja bem, o ponto central das coisas tem que ser o seguinte: no que eu estou gastando, para que eu estou gastando, né? A gente viu aí o governo passar o chapéu para muitos segmentos aí no início, segmento artístico, né? Aumentou aí o número de ministérios, aumentou aí os conselhos das estatais, né? E o que eu acredito que seja o problema central? É a confiança do investidor, né? Então o governo não vai cumprir a meta que ele mesmo propôs, né? Criou-se o tal arcabouço fiscal aí, que na verdade foi uma enganação para furar o teto, né, de gastos que a gente tinha, e isso gera desconfiança, né? E também tem um grande ingrediente seguinte: a maior discussão que eu vi na TV ontem, né, e no rádio, foi: olha, se a gente não tiver outra fonte de receita, vamos ter que cortar a emenda parlamentar, o governo vai parar, vai ter que fazer contingenciamento. Pessoal, é como na casa da gente. Se você tem um complicador na sua receita, você tem que ver o que você pode cortar. Agora, nós temos um governo que gasta demais e gasta mal, né? Perde-se muito tempo com isso. Você pode ver os gastos com cartão corporativo, com viagens, né? 120 pessoas aí numa comitiva presidencial ficando em hotéis de alto padrão. Esses exemplos podem não ser tão significativos em termos financeiros, mas em termos de confiança. Mostra que é um Estado que não está comprometido. E, em outro lado, nós temos um Congresso permissivo que deixa isso acontecer, principalmente na figura dos presidentes dessas casas, que são completamente lenientes, estão ali para fazer negociatas mesmo a seu desejo particular, né? Cada um quer fortalecer as suas bases e fica utilizando isso e não votam ou não propõem uma medida que possa restaurar o Estado brasileiro, né? Então, ou seja, novamente, veja bem, o índice de emprego aumentou, a produção aumentou, apesar do governo e do Congresso Nacional, né? Sem contar o judiciário, né? Que hoje só se discute 8 de janeiro e não toma medida efetiva aí de arbitrar esse relacionamento entre os poderes aí, e tomar medidas que venham ajudar o país a caminhar, né? Não é ajudar o Brasil a sair do atoleiro, ajudar o Brasil a não voltar para o atoleiro, né? Que eu acredito, na minha visão, que já está no atoleiro. Então, assim, é difícil você, né? A gente se inspira todo dia, a gente busca alternativas de trabalho e tal, mas a gente não vê uma sinalização desse grupo que está aí. Eu não estou falando no grupo do Executivo apenas, estou falando no grupo do Congresso Nacional. Por isso que 2026 a gente tem que trocar, principalmente Senado, tem que trocar que está lá. Que eu vejo aqui pelo nosso estado do Paraná. Na minha visão, o estado do Paraná está subrepresentado no Senado já há 8 anos, né? Nós temos lá 3 senadores lá que são peso morto dentro do Congresso, né? Tem também uma bancada de deputados que na grande maioria são improdutivos também, fica ali fazendo só aquela negociata. E veja bem, pessoal, uma coisa que a gente tem que prestar atenção: enquanto nós ficarmos focados em trocar apenas o presidente da República e o executivo, nós não vamos ter bons resultados no Brasil. Por quê? O presidente da República, né, a despeito do que está aí agora, né, que foi voltou para a cena do crime,
os demais vão lá e vão se tornar refém desse jogo político que existe dentro do Congresso Nacional. Um absurdo que eu ouvi ontem de algumas pessoas dizerem no rádio, né, na rede social, agora derrubou o IOF, né, era a única maneira da gente cobrar imposto dos ricos. Pessoal, que mundo que vocês estão vivendo? Desde quando o rico depende de operação financeira? Né? O que acarreta é você que precisa fazer empréstimo para pagar suas dívidas, você faz operação bancária, prejudica o pequeno e o médio empresário que precisa de crédito para manter a sua atividade e ele paga esse alto valor aí de IOF, pago antecipado. Né? Antes do banco receber e antes de você pagar, o governo já vem e morde o IOF. Então, pessoal, precisa pensar um pouco sobre como a gente também está enxergando as coisas. A gente não pode enxergar as coisas por bandeira política, não é porque é o fulano ou o ciclano que está errado ou que está certo. Então a gente precisa entender essa realidade, precisa aprender de que não adianta, aumento de imposto prejudica sempre o mais pobre, porque é sobre ele que recai isso. Então, veja bem, precisamos estar atento a isso, porque todos os canais de comunicação muitas vezes tentam manipular as situações. Então, veja bem, aumento de imposto não é bom para ninguém. Né? E, do contrário que pensam, não afeta o rico, porque quanto mais aumenta o imposto, o banco vai ganhar mais dinheiro, o mega investidor vai ganhar mais dinheiro porque o juro sobe. Então, veja bem, não adianta, nós precisamos tomar atitudes de que o país melhore a sua confiança e as coisas, e a inflação vai perdendo a fôlego aí, tá? Então, não é verdade que o aumento de imposto vai taxar apenas só os ricos, né? Então, todo e qualquer aumento de carga tributária afeta o pequeno, porque ele paga lá na fonte, quando ele compra qualquer produto, quando ele consome energia, quando ele consome água, internet. Então, aumentou o imposto, os grandes repassam no preço. Então, não caiam nessa ilusão. Pessoal, o que resta a nós é continuar lutando e cobrando nas bases que as coisas vão se mudando. Beleza? Excelente sexta-feira aí. Não perca a fé nem o foco naquilo que você tem que fazer. Grande abraço.